eu só dar uma introdução para a Letícia. Foi. Boa noite a todos. Nós estamos hoje em mais uma palestra aqui, versando sobre uma área de atuação do operador de direito. E hoje nós contamos aqui com Rodrigo Granja, Rodrigo Vanderlei Tobias Granja, mais amigo de longa data, conhecido como Granja. E contamos hoje com Letícia, na nossa produção, e ela vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Boa noite, gente. Meu nome é Letícia, eu sou extensionista aqui no projeto. E para dar continuação, né, no nosso projeto de apresentação das mais diversas áreas do direito, a gente hoje está contando com o Rodrigo Granja, que ele é oficial de justiça avaliador, o OJA, né, que a gente tanto vê lá no estágio, da Justiça Federal, desde 2001. Além disso, ele é especialista em direito penal e direito processual penal e foi escrivão de polícia do... foi do Rio? Polícia Federal. Foi da Polícia Federal, tá. Do Rio e de Marabá. Tá. Escrivão da Polícia Federal de 2000 a 2001, né? Um tempo curtinho. E aí, além disso, a gente está aqui na presença do professor Davi, que ele é professor adjunto de Direito Processual Penal aqui da UF de Macaé, além de ser pós-doutor, doutor, mestre, e ele coordena também a questão da monitoria aqui no Direito de Macaé, né? No curso de Direito de Macaé. E aí, o Calegari normalmente está com a gente, mas hoje ele deve estar enrolado em alguma coisa e não veio. E, assim, eu acho que hoje a gente teve um quórum um pouco menor, porque a UF aqui de Macaé está em semana de prova. Não tá todo mundo meio tantão com isso. Mas, normalmente, a gente fica gravado, né? As pessoas que não conseguem assistir, depois assistem lá pelo nosso canal do YouTube. Professor, você quer falar mais alguma coisa? Não, só que no decorrer da palestra, aqueles que estão aqui agradecendo com a presença nela, poderão fazer perguntas e depois será veiculado no YouTube do projeto e vocês poderão ter acesso. Depois Letícia vai colocar certinho o nosso link lá no YouTube do projeto para que vocês possam ter acesso. Natália André Camacho, fiel escudeiro das nossas palestras. Então, de antemão, agradeço ao Granja, eu chamo de Granja porque a gente já se conhece há mais de quase 30 anos, hein? Tu tá ficando velho. Mais de 30 anos, né? Desde que ele era estudante de Direito, eu trabalhava em vara criminal, eu o conheci através da mãe dele, e depois nós fizemos escola de defensoria junto, né? Por curto espaço de tempo, você continuou, mas aí eu fui para Brasília. E é um prazer tê-lo aqui para especificar e diluir dúvidas acerca da atividade do oficial de justiça avaliador, no caso dele, Justiça Federal, que tem uma diferença mínima com relação à demanda à Justiça Estadual. Com a palavra, Rodrigo. Valeu, boa noite, Davi, boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Davi, o convite aí, a oportunidade de explicar um pouco da nossa profissão, né? Tá? Eu recebi um roteiro aqui do Davi, eu vou tentar seguir esse roteiro, se tiver faltando alguma coisa, aí a Letícia vai me chamar, né, Davi? O roteiro segue o seguinte: obtenção de informações, peculiaridades na área de atuação, vantagens e desvantagens, item 2, prejuízos da saúde profissional, item 3, os problemas da atividade e a vantagem de ter exercido o cargo de escrivão de Polícia Federal antes, né, de começar a atuar como oficial de justiça, né? Tá. Vamos lá. Obtenção de informações das peculiaridades da sua atuação. Eu me formei em 95, e na época, assim, acho que desde a década de 90, para ser oficial de justiça exigia que fosse bacharel em direito. Há muito tempo eu acho que não era, o Davi pode dizer isso melhor. Anteriormente Mas, desde que eu me formei, e na época tinha uma peculiaridade que falava que era só o magistrado e o oficial de justiça que eram bacharéis em direito.
os demais não tinham essa especialidade, e o escrivão que tinha que ser, né? Você entrava em qualquer profissão e aí você ia progredindo dentro do... Que acabou, não chama escrivão, chama de diretor de secretaria agora. E aí é isso, mas assim, a formação do oficial de justiça é ser bacharel em direito. Não precisa nem ter OAB, né? Por acaso eu tinha, né? Que eu me formei, e aí, conforme o Davi falou, eu conheci o Davi no estágio da defensoria. No estágio de 2 anos, a gente tinha que rodar. Quando eu caí na vara criminal, eu fui estagiar na vara que ele atuava. Depois que eu me formei, fiz uma prova para a escola de defensoria. Era concurso, né, Davi? Era concurso na época. Foi uma tentativa de fazer uma similar à Emerge, né? Mas assim, todo mundo tentou, a Justiça Federal também tentou. E assim, eu saí da faculdade meio perdido. Assim, eu não fui um bom aluno de faculdade, não fiz uma faculdade boa, assim, né? Que tenha um status tão grande, assim, um nível de excelência. Foi a SUESC, que hoje está praticamente acabada. E eu saí pensando assim, quero fazer concurso. Advogar não pensava tanto, porque hoje naquela época não se tinha tanto essa advocacia profissional, empresarial, igual tem hoje. Assim, você tem um escritório com uma grande estrutura, eram poucas bancas, né, que tinha. E eu fiz escola de defensoria, depois rodei por alguns cursinhos, fiz MPM, Glioche, e assim, a gente, na minha época, acho que como muita gente, a gente sempre quer fazer concurso para aqueles principais cargos, né? Os principais atuantes na área do direito, que aparece, que é juiz, promotor, defensor, advogado, delegado, e as procuradorias, né? A gente não pensa muito em para esses cargos que atuam de forma coadjuvante, que eles não aparecem no cenário, né? Que é o escrevente, o oficial de justiça, né? O escrivão da Polícia Federal também, de certa forma, que eu fui, os agentes, né? Quando fala em polícia, pensa só em delegado. Quem é formado em direito só pensa nisso, quero ser delegado. E aí comecei a fazer um monte de concurso. O primeiro concurso que eu passei, por acaso, foi de oficial de justiça, só que não fui bem colocado, que foi esse que eu estou. Mas, assim, fui tentando outros. Eu fiz, por acaso, de oficial de justiça. Minha mãe sempre falava assim, tenta tudo. Você não vai ficar só pensando assim, em ser esses tops, né? Você tem que ter uma fonte de renda. E eu advogava, mas não era advocacia que eu me sustentava, né? Eu morava com a minha mãe. Como o concurso tem prazo de validade de 2 anos, não sei como é que está hoje, eu não estou estudando mais, assim, é prazo de validade de 2 anos, prorrogável ou não por 2 anos, eu passei para oficial de justiça e passei para analista judiciário, mas não fui chamado. Logo em seguida, eu passei para a Polícia Federal. E aí eu fui para Brasília, depois fui lotado em Marabá. Passei um tempo na Polícia Federal, e aí nesse intervalo de 4 anos de ter passado primeiro para oficial, foi nesse espaço que eu passei para escrivão, passei meu tempo lá na Polícia Federal, e aí eu fui chamado, né, para a Justiça Federal, e é onde eu estou até hoje, desde 2001. Tá? Essa foi concurso público, né, já falei, e assim, não fui eu que escolhi ser oficial de justiça, né, foi a vida que me levou para isso. E assim, mas como muita gente, eu falo até com o Davi, minha esposa é delegada, mas ela queria ser promotora, mas ela se descobriu como delegada da Polícia Federal, ela é feliz. Eu tenho alguns amigos que fizeram a escola da magistratura comigo que queriam ser promotores e viraram juízes e vice-versa, né? Assim, mas assim, eu, apesar de tudo, aprendi a conviver com isso, tentei concurso, mas durante algum tempo, e assim, o que faz a gente ir esmorecendo, tipo, é a condição de trabalho. No início, nos primeiros 10 anos desse século, tipo,
foi o auge de concurso público, né? De 1990 até 2010, eu acho que nunca teve tanto concurso, né, Davi? Assim, porque na década de 80 era muito sucateado, né? O servidor público não se falava tanto, né? Aliás, tinham servidores que ganhavam mais que juízes. Tipo, era bom você ser dono de um cartório ou você ser funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era a elite. Mas, enfim, com esses planos de cargos e salários, eu acabei esmorecendo e continuei como oficial, né? A atuação do oficial de justiça ela é muito ampla, sabe? Assim, eu digo que eu aprendi a conviver e gosto hoje disso, né? Não porque se eu não gostava de continuar aqui. A gente tem a oportunidade de na área do direito, andar em todos os locais. Tipo assim, eu falo, enquanto eu estava na polícia, eu só via aquele nicho ali, polícia e alguns escritórios criminais, mais nada. Quem está advogando na área civil não anda na área criminal, e vice-versa. Já como oficial de justiça, não. Eu ando desde aquele advogado mais antigo, assim, é difícil hoje, mas aquele advogado mais idoso que faz, o que você faz? Eu faço civil. Qual o civil que ele faz? Ele faz civil de tudo, ele não tem especialidade. Ele faz trabalhista e faz civil tudo do TJ, né? Desde inventário, despejo, vara de infância e da juventude, e às vezes aparece um amigo para fazer criminal. Eu atuo com eles, assim como atuo junto às grandes bancas, né? Cumprindo mandado, né? E lidando com gente na rua, né? A gente lida com pessoas do nível financeiro mais baixo, em situações de extrema vulnerabilidade, que, assim, é um parênteses que eu vou fazer aqui. Quando eu fiz concurso para a Justiça Federal, até falava, não, o oficial de justiça do federal é mais tranquilo que o Estado, porque o oficial de justiça do Estado, ele entra em favela, o federal não entra. A federal é mais elitizada, é mais tranquilo, digamos assim, né? Só que isso mudou. 2003, salvo engano, começou a existir o Juizado Especial Federal e a Justiça Federal começou a alcançar várias camadas da população, né? Então, assim, a gente lida, assim, nas camadas sociais mais favorecidas, fazendo mandados de verificação, e assim, e as camadas mais altas, tanto financeira quanto em termos de poder, né? Você, por exemplo, eu costumo fazer plantão à noite. No plantão à noite eu posso outro dia eu fui cumprir um alvará de soltura de uma pessoa que tinha quebrado um blindex da Caixa Econômica Federal. Era uma moradora de rua que foi lá tentar receber o benefício dela, teve um atendimento ruim, e aí surtou e quebrou o vidro, jogou uma pedra, quebrou o vidro, foi preso. Fui soltar essa mulher, e no final a gente tem até que dar dinheiro. Assim como em plantões, há uns 2, 3 anos, eu tive que suspender um leilão da Petrobras. E a gente tem que correr. Então, se você está lá embaixo, como está lá em cima, tem que fazer várias coisas, né? Aqui eu botei umas questões não abordadas, né, na faculdade de Direito, que a gente estuda, e assim, são as lendas, né, que falam assim, como é que você trabalha? Meu trabalho, eu trabalho de calça jeans, tênis e camisa, né? Tem uma lenda que todo mundo fala assim, mas você é oficial de justiça, eu chego com uma camisa, igual essa que eu tô. A área que eu trabalho, vocês são de Macaé, mas eu não sei quem conhece o Rio. Eu trabalho aqui... Boa noite, professor. Legare. Eu trabalho aqui na área aqui do centro do Rio, que não é a parte comercial, a parte mais residencial, que é a Rua do Riachuelo e Mendiçá. Então, assim, a lenda que tem que as pessoas ficam, não, você é oficial de justiça, mas o oficial de justiça vem assim, com camisa de malha, calça jeans e tênis? Eu falo, Por quê? Porque as pessoas veem novela e acham que a gente chega de terno, e não é a realidade, né? Trabalhando como oficial de justiça, eu só botei terno 2 vezes. Foram fazer na audiência. Só um corte, Rodrigo. Até porque se você aparecer de terno, você vai sobressair na multidão, né? Dependendo do local. Não dá. Não dá. Assim,
E aí ficam essas lendas, né, da faculdade, né, que acho que o oficial de trabalho assim. Outra coisa que na faculdade não falo, quer dizer, não sei se o Davi fala, mas assim, a gente estuda um monte de coisa em processo penal, a gente sabe ali, tipo CPP, mas tem coisas quando a gente vai operacionalizar, a gente não sabe, fica meio perdido. Eu vejo advogados de grandes bancas perdidos, tipo, não, saiu alvará de soltura, juiz deu liberdade, e aí, vai soltar? Você vai lá soltar? Eu falo assim, não é assim. Porque pouco se discute isso até isso aparecer na sua frente. Pô, o juiz deu liberdade, tem que sair o alvará para o oficial, o alvará chegou na mão do oficial, eu tenho que sarquear, isso é falado, que ver assim, o SARC é tipo, setor de arquivo, é uma abreviação, para ver se não existe nenhum outro mandado pendente. Né? E aí existem vários sistemas. Eu não sei se ainda usa aquela expressão se por all não houver na faculdade, mas não sei se tu fala isso, Davi. Se por outra razão não tiver para essa pessoa ser mantida presa, né? E aí sim a gente vai cumprir o alvará. Mas assim, são vários sistemas. Não, você vai só na Polinter? Não. Eu vou na Polinter, faço o SARC pela Polinter. A Polícia Federal, quando a gente fazia o alvará, cumpria com eles têm um sistema da Polícia Federal, e no presídio também. Eles fazem uma outra pesquisa. Já ocorreu de eu fazer o SARC na Polinter, o sujeito está liberado. Eu posso falar aqui mesmo, porque é público, assim, o Eduardo Cunha. No meio da pandemia, eu fui soltar o Eduardo Cunha. Foi no meio de 2020. Ainda bem que deu prejudicado, porque a Polinter liberou, não tem nada, e eu mandei para o presídio. O Bangu 8 falou para mim, olha só, tem um mandado aqui pendente dele. Eu falei assim, pô, mas a Polinter não detectou. A Polinter, não existe esse mandado. Era um mandado de Curitiba, da 13ª Vara. Eu devolvi prejudicado. Ele estava preso no Copa Star, mas apesar de estar no Copa Star, ele é como se ele estivesse acautelado lá em Bangu 8. Eu teria que começar em Bangu 8. Enfim, deu prejudicado, devolvi, resolveram a questão lá de Curitiba, suspenderam essa ordem de prisão, resolveram, e o oficial que foi soltar, e toda a equipe que foi soltar o Eduardo Cunha, né? Eu não lembro se era soltar ou colocar em prisão domiciliar. Foi para prisão Acho que era soltar, sim. Pô, tanto o oficial quanto toda a equipe da Polícia Federal, era até o Alfredinho, Davi. Todo mundo pegou Covid, tipo assim. Mas assim, voltando, ninguém fala muito essa coisa de cumprimento de alvará. Outra lenda que falam na faculdade, não, oficial de justiça não tem problema de risco. Quando ele chega numa comunidade, é só ir na associação de moradores. Isso é lenda, assim, pelo menos para mim. Eu até hoje, esse tempo que eu trabalhei como oficial, hoje eu tô no civil, estou nessa área, mas eu fui oficial de justiça do tribunal de 2005 a 2014. O tribunal, você não tem área. Cada mês você faz um rodízio. Então, assim, cada mês você são 9 áreas, e o tribunal pega a região metropolitana e pega algumas coisas no Espírito Santo. Então, assim, eu tive que ir em algumas comunidades. Então, assim, eu já fui na Associação de Moradores do Morro do Urubu, e depois, quando eu desci do tribunal, fui na Associação de Moradores do Morro do Macaco. Que eu lembro foram só essas duas, mas, assim, a Associação de Moradores não busca ninguém. Você só vai lá para ver se você encontra a pessoa. Porque ele não vai falar assim, não, vim aqui procurar o seu fulano de tal. O cara, não, ele mora aqui, eu vou lá contigo. Não existe isso. E às vezes, para chegar na associação, você tem que pedir autorização. Essa associação de moradores do Morro do Urubu, eu tive que conversar com uma pessoa embaixo do morro. Hoje eu acho que nem se entra lá. A situação está tão degradada. E aí a pessoa subiu para pedir autorização ao movimento para dizer que ia subir para dizer que se o oficial de justiça poderia. Ela desceu e aí eu fui fazer um mandado de verificação lá. Essas são as lendas que tem, assim, que as pessoas falam.
Outra coisa, sequestro também. Fala assim, não, você às vezes tem que fazer sequestro de bens. São coisas que a gente estuda, que chega na prática é totalmente diferente. A gente faz sequestro de bens e de dinheiro, né? Então, assim, com na década de 80, 90, eu ouvi dizer, eu nunca vi, o Davi pode dizer melhor, assim, na década de 80, 90, eu lembro de ver na televisão a penhora de renda da bilheteria do jogo fulano de tal, do jogo tal, no Maracanã. E aí dizia-se que o oficial de justiça ia lá, entrava na bilheteria do Maracanã e ia pegando dinheiro e botando. Isso era o sequestro de bens, e ele pegava aquele numerário, não sei se depois ele depositava, igual a Polícia Federal quando faz uma apreensão, e pegava aquilo. Hoje, o que acontece? A gente quase não tem dinheiro, né? Então, assim, eu tenho que fazer um sequestro. Por exemplo, já fui fazer sequestro de dinheiro do Estado. O que a gente vai? A gente vai na procuradoria, apresenta o mandado, e dali a pouco eles devolvem, uns 2, 3 dias depois, eles devolvem para a gente uma resposta, dando uma guia de depósito, onde está depositado aquele dinheiro, está disponibilizado. Mas não tem esse ato de força, de sequestrar, igual eu vou, sei lá, sequestrar pegar um carro, pegar alguma coisa, esse ato de força é burocrático. E tem também, assim, tem também a penhora online, né? Tem muita coisa que já não cai mais na mão da gente. O juiz lá da vara mesmo, ele pega e bloqueia, entendeu? Ainda aqui nesse peculiaridades e formação, né? Eu coloquei assim, a diferença de preparação da PF e na Justiça Federal, né? E assim, já antecipando o último item que fala a vantagem de eu ter sido escrivão. O que acontece? Aqui na Justiça Federal, assim como na estadual, eu só vejo curso de formação para os juízes. E eu não tive curso de formação, eu tive uma palestra assim, de ambientação, de 2, 3 dias. Os juízes, eu sei, porque assim, eu fiz escola da magistratura e tenho vários amigos que passaram, eles fazem um curso, tipo, de pelo menos um mês, depois desse um mês eles vão para a vara, ficam com o juiz, e aí fica junto com eles e vão atuando, assim, rola um rodízio entre todas as varas, né? Todas as matérias, né? E aí, assim, aí voltando, a PF é diferente, você entra na Polícia Federal, qualquer dos 5 cargos, né? Agente, escrivão, papiloscopista, delegado ou perito, você vai para a academia de polícia. E aí, na academia de polícia, você tem uma formação básica, que aí é dado para todo mundo, que assim, você vê toda a estrutura da Polícia Federal, independentemente do cargo que você está ocupando. Você tem aula de português oficial, coisa que na Justiça a gente não tem, existe um manual de redação oficial da Presidência da República, que é cobrado lá, questões disciplinares, tudo. Então, assim, você sai de lá da Academia de Polícia Federal conhecendo muito a estrutura da Polícia Federal, e também de outras instituições do Executivo Federal, entendeu? E até como atuar, coisa assim, dentro da estrutura, se é um mandado, se é um ofício, se é um memorando, eles ensinam tudo isso. Tem esse básico, tem o básico operacional, de tira, lógico, que quem é mais operacional, tipo os agentes, deve ter uma carga horária maior. A parte de inquérito, o que eu vou fazer por escrivão é mais forte, assim como é para o delegado, que eles vão trabalhar com isso. Deve ser dada também uma parte para os agentes, nada a ver. O cara tem uma noção, porque ele vai cumprir um mandado de busca e apreensão, ele tem que também fazer certas coisas na rua que vão parar lá no inquérito para instrumentalizar aquilo. Então, assim, fez muita diferença eu ter feito, eu ter sido da Polícia Federal, e assim, interessante que as duas profissões que eu já trabalhei, tanto escrivão quanto oficial de justiça, eles têm fé pública, né? E assim, na Polícia Federal tem uma brincadeira um adágio que fala que a arma do escrivão é a certidão. Qualquer coisinha você certifica.
Eu entrei na Justiça Federal, ninguém nunca me explicou como é que é uma certidão. Eu tomei posse, aí 2, 3 dias depois, eu falava, pô, toma esse mandado aqui e vai lá cumprir. E assim, não foi ninguém comigo. Aí quando eu voltei, eu falei, pô, tem que certificar. O cara, pô, tem uns modelos aí, você faz do teu jeito. E aí você vai aprendendo na marra mesmo, entendeu? Esse é o item 1. O item 2 aqui, vantagens e desvantagens no desenvolvimento dessa atuação. Pô, a maior vantagem que tem do oficial é liberdade, né? Eu acho que o oficial tem, dentro da estrutura do judiciário, ele tem, eu acho que é o que ele tem mais liberdade que todo mundo, né? Eu estou na rua, eu tenho chefe, tenho o diretor de secretaria que é meu chefe, tenho o juiz, mas eu decido o momento que eu vou fazer, segundo o momento que eu acho mais adequado, né? Não fica ninguém no meu pé. O pessoal até brinca, fala assim, não, o oficial de justiça é mão moleza, ele trabalha, pode trabalhar um dia e resolve tudo, não sei o quê. Eu acho que já foi assim um dia, hoje não é mais. Estão reduzindo, não se está dando mais posse para o oficial de justiça, o número de mandados está se reduzindo, porque tinha muita coisa, desculpa, que o oficial de justiça fazia que hoje não é necessário, né? Vou dar um exemplo. Penhora no rosto dos autos. Algumas varas expedem mandado fazer penhora no rosto dos autos, da Justiça Federal para as outras justiças. Isso pode ser feito hoje pelo malote eletrônico. Então, diminuiu bastante. O trabalho e estão diminuindo os oficiais. Então, assim, você escolhe conforme você vai trabalhar, você tem a sua autonomia, só que você, com isso vem a responsabilidade, né? Se você não administrar bem o número de mandados, você se enrola. Você tem prazos para cumprir. Os mandados urgentes são para ser cumprido em 48 horas, isso no plantão, os urgentíssimos em 24, e tem mandado que você não pode voltar para casa sem dar resposta. São os mandados que tratam de liberdade, são os alvarás, e de saúde, né? Que é de internação até informação. Deixa eu só pegar uma água aqui, Davi. Licencinha, rapidinho. Paula, Bernardo, dê uma água aí, por favor. Oi. Desculpa. Assim, você tem essa liberdade, que é a maior vantagem, voltando aqui ao que eu estava falando, mas aí com isso você tem o seguinte, você tem essa liberdade, essa autonomia, mas vem muito mais responsabilidade, está na sua conta, dá o prazo disso e dá a resposta, né? Tem também, assim, a solidão, né? Você fica sozinho na rua, é diferente, você não tem aquele esquema de quem trabalha em vara. Obrigado. De quem trabalha em vara. Você tem a camaradagem entre os amigos ali, uma convivência, e eu não tenho. Eu trabalho numa central de mandados, que são cerca de 150 oficiais. Volta e meia, eu estou lá no plantão, eu encontro com um, eu falo, pô, beleza, os classe é novo aqui, o cara está ali há 10 anos. Assim como às vezes eu pergunto, pô, e cadê fulano, Beltrano? Eu falo, pô, já se aposentou, tem uns 3 anos. Então, assim, você... eu falo, assim, as pessoas não acreditam. Eu saí da Polícia Federal em 2001 e eu conheço mais pessoas, isso porque eu trabalho em central de mandado, eu conheço mais pessoas da Polícia Federal, eu fiquei 2 anos, conheço pessoas em diversos locais do país, conheço mais da Polícia Federal do que da Justiça Federal. São pouquíssimos, entendeu? Então, assim, você fica meio que isolado. Essa questão da responsabilidade, você tem de cumprir os mandados, você tem que ter um perfil, né? Para ser oficial e para trabalhar às vezes à noite em certas
situações. Eu faço muito plantão noturno. Então, assim, eu estava de plantão de sexta para sábado, saí sábado do plantão, dei um plantão segunda e estou de plantão sexta agora. Pode não acontecer nada nesse plantão, mas eu tenho que ficar em casa esperando alguma coisa. Assim como às vezes o plantão não acontece nada, e às vezes acontece um monte de coisa, você tem que sair até do Rio, assim, você tem que ir para outra cidade, entendeu? Antes da pandemia, eu já tive que ir para Campos. Assim, eu estou achando que o plantão não vai ter nada, 7 da manhã me avisam que entrou um flagrante, e aí ia ser dada a liberdade, e eu tive que ir para Campos cumprir esse alvará. Essa questão, eu falei, essa questão de você ser isolado, por outro lado, a gente não lida muito com as pessoas na justiça, você fica isolado, mas por outro lado, você lida com muitas pessoas. Eu falei antes que eu lido com várias camadas sociais, vários locais da área jurídica, mas, assim, eu lido com todo tipo de gente. É uma coisa que, antes da pandemia, eu reclamava muito, né? Porque você chega no lugar, às vezes você absorve uma carga negativa, você sai triste, você vê uma situação difícil. Mas na pandemia, começou em março, a gente continuou, só que a gente saiu menos para a rua e eu comecei a lidar menos com gente. Eu passei a entrar menos nas casas, cumpri mais mandado para pessoa jurídica e pessoa física eu cumpria na portaria. E começou a ter muito mandado negativo. E eu comecei a sentir falta de lidar com pessoas. Então, assim, era uma coisa que eu reclamava, essa de lidar com pessoas, e hoje eu agradeço, eu curto isso. Né? Vantagens e desvantagens. Aqui, levantar a possibilidade de prejuízo à saúde dos profissionais, como estresse em decorrência da atividade laboral. Isso é de cada um, né? Assim, a gente tem que... Assim, eu faço esporte, eu tenho uma família grande, né? Tenho, assim, os padrões atuais, eu tenho 3 filhos, sendo um filho do primeiro casamento, tenho ainda minha ex-mulher. E assim, eu trabalho bem a cabeça, mas a gente tem muito problema de estresse lá na justiça, né? E tem umas situações que a gente passa, que são os mandados de verificação que mexem muito com a gente. É o mandado de verificação social, as pessoas querem receber aquele benefício de prestação continuada, e a gente tem que ir lá meio que para atestar uma condição de miserabilidade da pessoa, né? E você pega situações bem difíceis, assim, eu não sei se vocês viram, mas eu peguei o caso esse ano dos craniópagos. Eu nem sabia o que era craniópago, né? Foram aqueles gêmeos que nasceram com a cabeça grudada uma na outra. Eles vieram de outro estado e vieram aqui para o Rio. E eles completaram 4 anos, agora em agosto, e eles estavam grudados, ficaram grudados até junho, julho. Eu estive na casa deles em janeiro, eu estava de férias, e antes das férias eu fui na casa da pessoa, não encontrei, deixei um cartão, e ela me ligou. E aí eu falei assim, não, depois eu vou aí fazer a verificação. Ela falou assim, são dos gêmeos, né? Ela falou assim, mas eles não estão aqui, estão no hospital. E eu comecei a falar, pô, mas que situação é essa? De estar no hospital, eu tenho que ver a criança. Ela falou assim, não, mas eles não podem sair do hospital. Então, assim, eram 2 crianças ligadas pela cabeça que nasceram em outro estado. A mãe tentou, à época, não havia viabilidade da gravidez. E aí tentou-se fazer o aborto, não conseguiu, não sei se foi por razões médicas ou alguma outra questão. Ela veio para cá, as crianças nasceram aqui no Rio, no Fernandes Figueira, e ficaram lá. E a família toda veio para cá. Então, eles vieram para cá e ficavam escondidos no hospital. Hoje já saiu na imprensa isso, mas na época estava em segredo de justiça, porque era uma situação muito dolorosa, assim. O lugar que eles ficavam lá no hospital, ninguém podia, nem todas as pessoas podiam entrar, não se podia entrar com celular. E aí eu fui na casa dessa mãe, aí tinha outras filhas,
e ela me contou tudo aquilo, e ela mostrou o vídeo das crianças, sabe? Aquilo me chocou bastante. Foi uma verificação que eu fiz, que eu saí assim, me questionando de diversas coisas, sabe? Outra coisa que mexe com a gente, situação de estresse, é a busca e apreensão de menores, né? É o caso da Convenção de Haia, do sequestro internacional. Não existe um apoio posterior para a gente, você tem que se virar. Como eu falo, eu tenho minha família, eu faço esporte, eu dou uma arejada na cabeça, mas tem oficiais de justiça que não tem condições de fazer isso. E aí, aqui, só falando a questão da logística. Esses mandados, assim, existem mandados que você vai no banco, você vai numa casa, você pega, certifica e pronto. Você cumpre esse mandado rápido. Você recebeu, foi lá, a pessoa assinou, você já tem uma certidão pronta, eu pego e certifico. Esses outros mandados de verificação, eles demoram mais, porque a gente tem que ir, tem que ficar umas 2 horas na casa da pessoa, tem que fotografar, tem que ver, tem que analisar a documentação, ver o que vai juntar. A gente, hoje, com o processo eletrônico, pelo menos a Justiça Federal, do jeito que está hoje é o EPROC, quando o oficial certifica, eu já faço a juntada, então assim, eu tenho que analisar aqueles documentos. Antes, quando era outro sistema, eu pegava a documentação, tinha que digitalizar aquilo, eu não juntava, eu mandava para a vara analisava. E aí, o que fosse impertinente, não juntava. Hoje não, eu tenho que tomar cuidado para ver se é pertinente ou não, se tem a ver com aquilo. Então, assim, eu vou fazer uma verificação, eu gasto pelo menos um dia para fazer isso e depois relatar tudo, para juntar os autos. A busca e apreensão de menores é uma diligência também que demora bastante. Eu fiz uma ano passado que demorou 5 dias. É uma coisa que você fica numa pressão muito grande, porque o mandado, quando sai para o oficial, ainda não há risco à criança. Quando há risco, qualquer coisa, alguma urgência, o juiz já expede para a Polícia Federal vai lá e pega a criança, ou então fica um alerta, onde a criança foi encontrada, ela vai ser apreendida. Quando cai para o oficial, não. Quando cai para o oficial, você tenta fazer essa busca e apreensão, que é o que eu tento, né? Assim, até hoje deu certo comigo, né? Eu tento fazer com que um dos pais, ou o pai e a mãe, entregue espontaneamente para o outro pai e não tenha que usar a força. Só que o que ocorre? Você recebe o mandado. Esse do ano passado foi uma mãe americana, morava em Santa Teresa, e ela veio para cá para fazer uma especialização e falou que não ia voltar. Falou que não ia voltar. E aí o pai lá acionou esse mecanismo de cooperação internacional, enfim, a justiça determinou que voltasse. E aí o mandado ele vem cheio de detalhes. A criança, você tem que fazer a busca e apreensão, tem que ver. Primeiro você intima para entregar em tanto tempo. Aí não encontrou, aí o juiz agenda uma data. Enfim. E aí vão seguindo etapas. Nesse eu cheguei, ninguém abriu a porta para mim. Ninguém abriu a porta para mim, não abriu a porta para mim. E aí eu tive que pedir apoio à Polícia Federal. Aí você pede apoio à Polícia Federal, a Polícia Federal vai tentar localizar a criança. Eles usam de outros mecanismos. Né? Nesse caso, é uma coisa que já não está se fazendo muito, eles foram como atendentes da SEDAI. Ninguém abria a porta para mim. E aí, o que ocorre? A Polícia Federal foi lá e bateu no vizinho. E aí, um agente começou a gritar, dizendo que ia faltar água, que ia ser um problema, que ia ser aquilo. E aí, abriram a porta da casa dessa mãe. E aí, eles me ligaram lá de dentro da casa. Estavam dentro da casa. E aí, falaram assim, pô, Grande, vamos pegar vamos pegar essa criança. Eu falei assim, cara, o juiz falou que não é para pegar, é só para confirmar se ela está aí. E eu fico naquele dilema, porque assim... quando eu vou apreender a criança, vou uma psicóloga, um assistente social, tem uma viatura da justiça. No caso, a criança foi determinado no mandado que tinha que estar um representante
do governo dos Estados Unidos, uma autoridade consular. Tinha que estar a autoridade central, que estava aqui no Rio, na pessoa de uma advogada da União, que sempre faz isso, a doutora Carolina. E a Polícia Federal lá dentro da casa. E os caras fingindo, falando um monte de coisa, eles não entendiam de nada. Falou assim, a menina está aqui, a gente pega. Eu falei assim, cara, não pega. E aí ele fala assim, então tá, se a gente vai informar, se fugir, fica na sua conta. Aí eu falo, não, beleza. Eu ligo para a vara, eu falo assim, a Polícia Federal está lá dentro, está autorizada a pegar? Aí você ouve da vara, não, o mandado não diz isso. Confirmou, certifica e devolve. E aí você fica assim, de um lado a vara fala para você seguir aqueles protocolos e ir devagar. De outro, a Polícia Federal fica assim, vai fugir, não vai encontrar nunca. E começa essa pressão, assim como fica o escritório do pai, assim, eu tenho que fazer contato com o escritório do pai, nesse caso era um pai, né, que estava tirando, né, às vezes tem o inverso, e aí ele falando assim, não, vamos pegar logo, vamos fazer isso, fica querendo dirigir a tua logística, só que não dá, não dá. Até que foi marcado um dia, e não era para ter uso de força policial. Foi uma sexta-feira, a gente chegou, bateu, aí estava todo mundo, aquele aparato todo. Era eu, mais duas oficiais de justiça, psicóloga, assistente social, autoridade consular, a autoridade central, representada pela AGU, e a mulher abriu e a menina estava lá, e ela disse que não ia entregar. E aí você tem que negociar. Primeiro começou comigo, não deu certo, a mãe não bateu de frente, não rolou entrosamento comigo, e ela começou a dialogar com a outra oficial de justiça. Eu não falei com a menina, ela dizendo que não ia entregar, até que uma hora ela fala assim, olha só, ela nem está aqui. E a gente sabia que a menina estava... ela nem está aqui, ela está no Turano. Aí o que acontece? Aí você avisa a justiça e o diretor da vara pega e fala, o juiz falou para você dizer se vai acionar ou não a Polícia Federal, porque se entende que a criança está em risco. Você aciona ou não aciona? E isso você chegou cedinho na casa. Isso já é mais de 10 horas. Eu falei, não, vou acionar. Aí você aciona, a Polícia Federal vai, mas a Polícia Federal tem que ficar distante. E aí rola essa negociação toda. O despacho determinava que a entrega tinha que ser no consulado dos Estados Unidos. Você chega no consulado dos Estados Unidos e fala assim, não, só vai entrar a menina aqui. E a mãe? Não entram os oficiais de justiça, não entra assistente social, não entra psicóloga. Aí eu, por mim tudo bem, né? Mas assim, o mandado fala que tem que ser de outra forma. Aí você sai, vai para a AGU. Aí você vai para a AGU com o pai fica no andar, a mãe fica em outro andar, e começam as negociações. E a menina com malho, você falando, olha, é melhor entregar. E assim, repetindo, eu não falei mais com a mãe, né? Dali. Quando foi chegando no final do dia, pelo cansaço, ela explicou para a filha que ia entregar. Aí você tem que ir para a sala, os oficiais de justiça vão para a sala, a gente fica lá anotando, vê a mãe entregando a filha para o pai, que vai levar para os Estados Unidos. E assim, isso é extremamente doloroso, porque até assim, você não mandar de verificação oficial, eu fico em dúvidas, assim, sabe? Assim, eu torço, confesso que eu torço que a pessoa consiga. Eu fico em dúvida se isso seria ético ou não, porque é difícil. Eu não sou assistente social, não tenho treinamento. Mas isso foi um arranjo que foi feito na lei, que os oficiais de justiça vêm fazendo, tem que fazer isso, né? E eu faço. Nesse mandado de entrega, você fica dividido, né? Porque o menor está saindo de um dos pais, indo para o outro, você fica sem saber o que é melhor para a criança, né? Esse foi um que eu também cheguei e fiquei bem destruído, né? E aí no final você tem que relatar tudo, né? Depois que relata isso tudo, a criança é entregue para o pai, você tem que esperar a hora dela sair do país. E o mandado continua com você. Você relata em parte, depois você faz um complemento da certidão,
dizendo que o avião decolou e a criança saiu. Esse é o item 3. Os principais problemas, né? Essas questões que eu falo de estresse, eu não diria que são problemas, não. Eu acho que faz parte, porque isso é uma coisa do jurisdicionado, né? O jurisdicionado está numa situação de dificuldade e a gente tem que atender da melhor forma possível a fim de minorar o sofrimento da parte. Lembrando aqui outra questão, outro mandado que mexe também bastante com a gente, a reintegração de posse. Eu já fiz várias reintegrações de posse, mas tem umas que são difíceis. Tipo assim, eu já fiz a reintegração de posse do INCA, tipo, os servidores entraram no gabinete do diretor, começaram a fazer algazarra. Pô, eu chego lá, paro, levo a Polícia Federal, eles vão e botam para fora, tranquilo. Agora, quando você vai tirar uma família de uma casa, é mais complicado, mas você tem que fazer. E, assim, é o que eu falo, eu tenho que atender a ordem, mas atender a ordem de forma a minorar o sofrimento dessa pessoa, né? Aí tem, nessa casa que eu fiz, no Jardim Botânico, de uma criança. Então, assim, no meio da reintegração, a gente chegou cedo, eu não sabia, tinha uma criança que tinha saído para ir para a escola, daqui a pouco o garoto volta, isso era 11 e tal, meio-dia, o garoto volta da escola, entra na casa, tá o choque, tá um monte de coisa, o garoto começa a chorar porque o quarto dele estava sendo desmontado, destruído. E assim, não é porque eu tenho filho, não, mas assim, acho que qualquer pessoa se sentiria atingida ali naquele momento, né? O problema que eu vejo mesmo assim é ter que lidar com alguns advogados, operadores de direito, que assim, isso eu acho que não faz parte. Tipo, advogado começar a criar problema. Assim, não estou falando mal da atividade do advogado, não, porque antes de entrar na Polícia Federal eu advogava, conforme eu falei. Mas assim, são advogados que criam obstáculos para receber mandado, e isso dá um trabalho para a gente, né? Assim como algumas burocracias que são da administração pública. Vou dar um exemplo. É muito difícil você conhecer a estrutura toda da administração. Por exemplo, vocês são estudantes da UF. Eu não sei como é que funciona dentro da UF, eu não sei como é que é o departamento de pessoal. Eu sei que deve ter um responsável por cada área, deve ser chamado de diretor, tem um diretor-geral, o reitor e depois os diretores, não sei. Mas eu não sei como é que é o departamento de pessoal. Então, assim, às vezes você recebe um mandado que você sabe a pessoa que tem que cumprir aquilo, só que ela está direcionada para outro. Então, tem agente que te recebem bem. Por exemplo, o INCA. O INCA eu recebo muito mandado lá para questão de servidor, questão administrativa, né, do servidor, que enfermeiro que quer acumular alguma coisa, questão de horário, e tem a questão de saúde do INCA. Então, por exemplo, tem uma determinada diretora lá do setor de pessoal, eu chego lá, ela fala assim, vem cá, você tem esses aí, tem mais alguma coisa aí? Eu falo assim, não, tem de saúde, mas é lá no INCA Central. Ela, não, me dá aqui que eu recebo e eu encaminho. Então, assim, são coisas que ela podia receber e encaminhar. Mas tem gente que não, por exemplo, os bombeiros. Os bombeiros têm 2 setores de pessoal. Divisão de pessoal ativo e inativo. E a justiça não sabe disso. E, às vezes, o mandado está dirigido para o inativo, chama DGP, mas o teor é para o inativo. E, ao mesmo tempo, existe um ato dos bombeiros que tudo que é do oficial de justiça tem que chegar no protocolo. Aí você chega no protocolo do gabinete do comandante e fala assim, não, estou com isso aqui. Ele fala assim, isso está aí, é da justiça? Não, mas a gente teria que receber. Mas como está dirigido para o setor de pessoal, você tem que ir para o setor de pessoal. Eu chego no setor de pessoal e falo assim, está aqui. Ele fala assim, olha, cara, está dirigido para a gente, só que eu não vou poder receber porque a matéria é do inativo, você tem que ir para o inativo. Aí eu vou lá no inativo, eu chego no inativo, o cara falou assim, cara, isso é meu. Só que está dirigido para o setor de pessoal. E quem tem que receber é o protocolo. Eu falo assim, meu amigo, alguém tem que receber isso aqui.
Aí, assim, essas barreiras burocráticas, às vezes, assim, o mandado a gente pode dar à pessoa por intimada, mas o ofício não. Mas isso é um arranjo que a gente faz. Eu falo assim, amigo, você quer receber, você recebe. Você não quer receber, está entregue, você está cientificado, não sei o que vai acontecer, mas é isso. E aí eu cientifico e vou e devolvo o mandado. Isso é um problema, né? Por último, aqui, a vantagem de ter exercido o cargo de escrivão é o que eu falei. Assim, eu já falei lá no início, no item 1, né? A formação da ANP, que é o que eu falo. Eu saí da Polícia Federal, mas a Polícia Federal não saiu de mim, né? Eu curto muito, tenho muitos amigos lá. É a formação e o trabalho, né? O escrivão, a polícia normalmente trabalha sozinha, ela não tem suporte. A Justiça e o MP estão sempre, eles têm uma força maior, não tem quem segura os problemas dele, né? Não são agentes políticos. E o oficial, apesar de ser da Justiça, eu trabalho na rua. É o que eu falo, eu não tenho equipe. Se eu trabalhasse numa vara, o diálogo com o magistrado seria mais fácil. É lógico que existem juízos e juízos, né? Mas, assim, sei lá quantas varas são trocentas varas. Esse caso que eu falei do início, da busca e apreensão do menor, eu estava o tempo todo em contato, entendeu? Até falha, a terceira vara federal. O que ele mandar eu cumprir, eu vou e faço tranquilo, porque eu sei que eu tenho um suporte ali. É o tempo todo. Se eu estou na rua, eu falo assim, não, eu quero que venha outra viatura aqui para conduzir o menor. Estou precisando de mais reforço, a Polícia Federal não está dando conta. Eles expedem o mandado, o diretor dá uma certidão, informa o juiz e o despacho sai imediatamente, só com a minha informação de telefone. Já outras varas, esse exemplo que eu dei do Jardim Botânico, dessa busca e apreensão, não teve isso. A gente estava muito tempo lá no local, tendo manifestação, quebra-quebra, batalhão de grandes eventos cercando a gente, Polícia Federal fazendo a nossa segurança, e o comandante do batalhão disse, fala assim, olha só, não tem condições de fazer, eu vou ter que chamar o choque. Só que para eu chamar o choque, eu preciso de uma autoridade maior. Só a ordem do oficial não dá. Eu falei assim, não, mas a ordem não é nossa. Nem era meu esse mandado, era de uma colega, eu estava no auxílio. E aí ele fala assim, não, o juiz tem que autorizar. E aí você começa a ligar para a vara não te atende. Não te atende. Até que chega uma hora o diretor fala assim, olha só, o mandado está aí com vocês, é com vocês. Ele não vai falar mais nada, ele quer o mandado cumprido. E aí a colega fala, olha, foi essa a ordem que eu recebi, se o senhor não for prosseguir, eu vou certificar negativo e falar que o senhor não quis acionar o choque. E aí ele acabou cumprindo, foi até o caos nesse dia, né? A gente foi acabar quase de noite, a rua Jardim Botânico ficou fechada, foi bem difícil. Eu acho que é isso, Letícia. Tem alguma coisa assim? Eu falei um monte, né? Tem um monte de história, né? Eu evitei contar Foi ótimo. muita história, né? Eu acho que é sempre bom a gente escutar essas histórias, porque a gente não espera isso, né? Eu, pelo menos, não esperava esse tipo de história do senhor hoje. Então, a gente vai conhecendo mais coisas que a gente não, assim, tinha noção de que poderia acontecer. Por exemplo, essa questão do mandado ir para um e ser para outro. Às vezes a gente, no estágio, né? Eu trabalhava num gabinete, e aí eu sempre via mandado assim, negativo, porque não encontrou, e depois a pessoa chegava lá na vara mesmo e falava, olha, não me encontraram nesse endereço porque já não é mais meu. Quem mora lá é, sei lá, meu tio. E vocês é que passam por isso na rua, né? Vamos dizer. Achei muito legal, sim. Eu mandei aqui o link para avaliação. As pessoas estão falando excelente, excelente. Deixa eu só ver aqui que teve uma pergunta. Tá, nesse ínterim, Letícia, deixa eu só ver um negócio aqui com o Granja. Só para ver um aspecto aqui com o Granja. Seria interessante você abordar a logística, o exemplo lá desse que tu falou, dessa desocupação. Normalmente tem um suporte de quem? Qual é o órgão que vai levar a mudança da pessoa?
Se tem menor, tem assistente social. Tem a polícia, tem que chamar a PM para dar o suporte. A Polícia Federal só fica ali, né, só para verificar os aspectos do desenvolvimento. Mas a PM é aquele que bota a mão na massa. Eu gostaria que tu fizesse esse desencadeamento, porque o oficial de justiça, quando ele vai ao local, ele leva uma estrutura para que aquilo seja feito em conformidade com a lei e que não dê nenhum problema para ninguém. Vou falar aqui da estrutura da logística do mandado de busca e apreensão de menor e da reintegração. A reintegração. Recebi o mandado. A primeira coisa que eu vejo é ver quem vai fazer comigo. É um mandado que, assim, apesar de a justiça fazer sorteio lá, eu trabalho, assim, trabalho sempre com determinados oficiais. Tem que ter uma parceria, né? Recebi o mandado, já sei minha equipe, aí o que eu faço? Quem que vai ser reintegrado? Vai ser a Caixa Econômica Federal, vai ser o INSS, aí eu vou a esse reintegrado. Aí eu vou dar um exemplo aqui, a SPU. Não, esquece o exemplo, por favor. O reintegrado, eu vou a ele e falo assim, olha só, eu estou com esse mandado de reintegração aqui, eu preciso dos meios. Ele fala assim, o que o senhor quer? Eu falo assim, eu quero pessoal de estiva, que são os carregadores, eu quero caminhão e depósito. Por que eu tenho que ter isso disponibilizado? Porque eu vou chegar lá no momento, para despejar a pessoa, a reintegração vai ter que ter necessariamente tem que ter um despejo, né? Eu não posso colocar aquilo na rua. Eu posso até deixar a pessoa na rua, isso não é problema meu. A gente, na questão da assistência social, a gente não vê isso. Não vê. Isso os advogados tentam ver com a prefeitura, mas assim, a gente, da Justiça Federal, acho que eu fiz, a gente não vê. A gente vê essa logística de retirada do que tem lá dentro, que tem que ter caminhão, chaveiro também, caminhão, carregador e chaveiro. No Jardim Botânico, isso que eu falei do choque de acionar quando eu estava tenso, era por quê? Porque a gente tinha chegado cedo, tinha feito um cordão, as pessoas não se aproximavam muito da casa, mas tinha que chegar o caminhão, e o caminhão estava fora. E fizeram uma barreira, colocaram idosos deitados, e o caminhão não passava. Então, para o caminhão chegar, foi preciso ter o choque para fazer um cordão de isolamento e vir abrindo caminho através de força mesmo. E aí o que acontece? O reintegrado, que normalmente são isso que eu falei, Caixa, INSS, ele tem que oferecer os meios. Aí vamos lá, a SPU. A SPU é difícil ter, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Eles falam, não, isso aqui eu preciso fazer uma licitação, mandar para Brasília. Eu falo, beleza, então tá. Eu dou 30 dias, se não der o tempo, eu pego e devolvo o mandado. Porque ele que é o interessado, não sou eu que tenho que disponibilizar. Quando digo eu, não é a justiça que tem que disponibilizar isso, é o reintegrado. Caso positivo, no caso do Jardim Botânico, que aí eu não sei como é que é lá, não sei qual a natureza jurídica do Jardim Botânico, mas eles têm uma procuradoria que é a PRF, mas eu não sei como que é a verba deles. Eles têm verba e eles disponibilizam caminhão, chaveiro e material pessoal de estiva e depósito. Tem que ficar o depósito disponibilizado. Ele forneceu isso, aí a gente faz contato com a Polícia Federal e, juntamente com a Polícia Federal, atualmente é a Delinst, né? Que faz isso. Não sei se você lembra dele, Davi, é o Burlamac, né? Um agente que tem... Ainda está lá. O Burlamac, ele faz isso, ele é um cara tranquilo, bom de papo, porque assim, não adianta também chegar quebrando tudo, tem que ter uma certa sensibilidade, né, com quem vai ser retirado, assim, não é tão truculento, assim, tão à força. E aí, juntamente com a Polícia Federal, a gente faz reunião com o batalhão da área. O batalhão da área, no caso, assim, aí a coisa fica diferente. Assim, aqui o Jardim Botânico é o batalhão do Leblon. O batalhão do Leblon, ele pega e fala assim, olha só,
eu vou precisar de tantos homens para isso. Ele tem a quantidade que o batalhão normalmente não tem. Ele não tem homens suficientes para fazer aquilo. Ele fala, eu preciso do batalhão de grandes eventos. E aí a gente começa a trabalhar com a agenda da PM. Apesar de ser eu que estou dirigindo, ou nesse caso foi a minha colega, a diligência, mas quem vai dar o calendário é a PM. Aí tem certas peculiaridades, por exemplo, a reintegração é difícil você fazer uma reintegração na segunda-feira, por quê? Porque precisa do batalhão de grandes eventos. O que o batalhão de grandes eventos faz? Além de grandes eventos, faz Maracanã. Faz Maracanã e praia. O choque fica preso na praia domingo. Então, o efetivo ele está tomado no domingo. Segunda, está todo mundo no descanso. E aí ele começa a ver, não, ele tem que ver também o calendário, se não tem alguma coisa do Estado ou até de outro oficial federal. Tem que ver se não tem outro grande evento. Por exemplo, o jogo que teve semana passada do Flamengo, no Maracanã. Ele demandou muito da PM. O efetivo fica tomado. Tem que ver se não tem um evento com autoridade na cidade, porque dependendo, se tiver um grande evento, ainda que seja a nível federal, um evento no Rio Centro, às vezes a PM fica atuando junto, né? Feito isso, você marca o dia, né? De acordo com a conveniência da PM. Então, assim, e aí, quando vai acontecer isso, você segue meio que como se fosse uma peça de teatro, né? Como que é? Você chega de manhã, você chega no local, a PM já chega antes da gente, a gente já chega com o lugar ocupado, tem um primeiro perímetro grande e tem um perímetro menor no imóvel, né? E a gente chega com uma Polícia Federal. Não pode ser muitos oficiais de justiça, tem que ser no mínimo, tem que ser pelo menos 2, né? No caso, quando eu vou, normalmente são 3, mas tem uma galera que gosta de falar assim, não, vão muitos oficiais de justiça, não dá certo. Que quem faz a segurança do oficial de justiça é a Polícia Federal, e quem faz do local a PM. Se ficarem muitos oficiais de justiça, a gente fica andando para lá e para cá, a gente se confunde. A Delinche, nas que eu fui, eles no máximo eles colocam um colete, ou então um distintivo. Então, assim, nós temos uma roupa parecida com a deles. Então, você fica ali no meio, não tem como ficar um agente na tua cola. Você não é um dignitário. Ele está fazendo a tua segurança, é diferente, né? E aí você começa a negociação, que é difícil. Quando você começa essa negociação, assim como tem um script da PM, tem script dos manifestantes. Os manifestantes, o que acontece? Você chegou às 6 horas da manhã, eles começam a ficar agitados. Quando a imprensa chega, começam os jornais, pouco importa a TV, tem o Jornal das 7, tem o noticiário do meio-dia. Eles começam a ficar agitados quando a imprensa começa a filmar. Quando fala assim, dá o ao vivo, o cara que está parado, ele começa a botar bandeira, começa a dar pressão, e a PM sabe que, na hora que for dar um noticiário, todo mundo tem que ficar em alerta. Então, assim, seguindo isso, certamente, se a PM for usar a força, ela não vai usar a força nesse momento. Ela sabe que é um momento de contenção, de manter a pressão, mas de não avançar. Ela segura. Entendeu? E é isso. Aí o que acontece? Normalmente você não usa as pessoas que são despejadas. Sempre acontece isso. A pessoa fala assim, não, eu não vou usar o depósito. De início ela fala, não tenho para onde ir, vou para a rua, minhas coisas vão para a rua. Mas quando você fala, vai para um depósito no lugar tal, e outra, isso vai acabar quebrando, a senhora vai perder isso. Você pegou a máquina de lavar, pegou a máquina micro-ondas, isso aí vai entrar nesse caminhão, vai para o depósito, vai ficar lá, depois a senhora vai ter que pegar. As pessoas começam a se mexer e arrumam, não, eu tenho um parente, aí fala, tem como negociar eu tenho um parente que mora na Baixada, eu tenho um parente que mora, às vezes, num local longe, os depósitos são até mais próximos. Aí a gente tem que negociar, fala assim, olha só, para agilizar isso aqui, vê se vocês negociam isso para levar essa mudança para casa dessas pessoas.
E aí é isso. Aí depois que sai, você lavra um auto, desocupa o imóvel e entrega. E outra coisa, o reintegrado tem que ter um representante lá, que às vezes tem um caso que fala assim, não, Caixa Econômica Federal e INSS, né? Pô, não, a gente vai desocupar o imóvel, claro, vocês fazem isso e pronto, é um galpão, é um terreno. Pô, quando é um galpão, é um terreno. Pô, tudo bem, só que eu tenho que ter alguém lá para assinar o papel. Não chegar lá e falar assim, desocupei e pronto. Não. Porra, eu desocupei, eu falo assim, fulano, assina aqui, terreno tá teu, a gente está indo embora. Tá? Não é eu certificar, dizer que eu não entreguei para ninguém aqui. Né? E é isso. Agora, a busca e apreensão de menor. E outra coisa, eles começam a criar uma questão, fala assim, não, você vai fazer essa reintegração aqui, mas tem criança aqui, não sei o quê, cadê o... Eles falam muito do conselho tutelar. E eu falo, olha, não vai ter conselho tutelar. Não vai... não, mas tem criança, como é que faz? E eu deixo bem claro, eu falo assim, olha só, conselho tutelar, ele atende criança que esteja ao abandono, sem nenhum responsável. Se eu encontrar uma criança aqui ao abandono, o conselho tutelar vai levar e a gente vai lavrar um auto. Essa criança não vai voltar para casa para o pai, não. Tipo, esse negócio de jogar, com idoso a gente não tem como fazer isso. Mas, tipo, a criança sozinha aqui, a gente não aciona o conselho tutelar. Mesmo porque se você ligar, o conselho tutelar vai falar assim, pô, vem cá, o pai está no lugar, a mãe está no lugar? Tá. Então o conselho tutelar não tem que fazer nada. Entendeu? Agora, se chega lá e fala assim, não, tem 10 crianças. Porra, tem um casal, e o casal não é pai, nem tem nenhum documento que é responsável pelas 10, aí sim. Aí você fala, tem crianças ao abandono ali, e aí essas crianças vão ser recolhidas. Nunca aconteceu comigo. Porque quando você fala que vai pegar uma criança, que vai levar para o Conselho Tutelar, vai autuar e vai ter um processo lá no Juízo da Infância e da Juventude, pode dar maior problema. Eu não sei se pode, mas se for levar ao extremo, acho que pode até perder o pátrio poder. Entendeu? Não sei. As pessoas ficam com medo e ficam com seus filhos. Então, assim, eu não aciono o Conselho Tutelar. E aí vem essas secretarias, né? Secretarias que eles falam, não, de ação social. Eu falo assim, não, na Justiça Federal, nas que eu fiz, eu nunca acionei. Outra coisa que tem também, político. Quando você vai fazer uma reintegração, principalmente nessa do Jardim Botânico, aparecem parlamentares. E assim, apesar da gente estar em tempos de eleição, não vamos falar de política aqui, mas quando eu estou trabalhando, eu não tenho lado, não tenho nada, não tenho ideologia nenhum, nada. Eu vou cumprir. Então, assim, é muito comum você chegar, ver um sujeito e falar assim, não, mas eu sou deputado, eu posso fiscalizar, porque o parlamentar ele acha que ele pode fiscalizar tudo. Entendeu? A gente teve até um caso no parlamentar que ficava fiscalizando o hospital, entendeu? Porque ele tem esse poder, só que quando eu estou trabalhando, eu falo assim, ele não tem nada que fazer aqui. Se ele quiser fazer alguma coisa, é em juízo mesmo, porque, assim, levando ao extremo, eu acho até uma interferência em outro poder, né? Porque se está ali, se tem uma ordem judicial, não tem que fiscalizar nada, não. Se ele quiser fiscalizar, ele vai fiscalizar nos autos, ele aciona a procuradoria dele. E isso dá muito problema. Indo para a questão do mandado de busca e apreensão de menor, essa logística, né? A criança está localizada, né? Você vê onde é que está a criança, beleza, a criança está ali. Aí eu normalmente tem pedido assistente social e psicólogo. Eu conheço a psicóloga da justiça, eu me dou bem com ela, e aí você conversa antes também, aquela mesma coisa. Vai um outro oficial, nesse caso é sempre uma mulher que vem comigo, tem duas que trabalham comigo, e a psicóloga. A gente conversa, a gente vê a situação, fala, e aí, como é que vai ser, como é que não vai ser, e a abordagem da psicóloga. Eu não interfiro muito nisso, entendeu? É interessante que eu já fiz várias
busca e apreensão de menor, eu nunca falei com nenhuma criança, né? Já falei com os pais, já fiz de pegar para a mãe, entregar para o pai, do pai entregar para a mãe, fiz o contrário, mas nunca falei com nenhuma criança. Quem fala normalmente é a psicóloga. Teve uma, foi na pandemia, que era um casal de brasileiros. O que aconteceu? O casal de brasileiros está aqui e está essa febre de morar em Portugal. Esse casal de brasileiros, antes da pandemia, resolveu ir morar em Portugal. E eram casais com os filhos. E aí foram morar em Portugal. E aí tá lá. E aí esse casal, um dos casais específicos, tinha filho. É importante deixar claro que eles fixaram residência em Portugal. Eram 2 brasileiros. O pai não se adaptou e falou assim: vou voltar. Da mãe. E veio para cá, constituiu nova família. E aí a filha ficava indo e voltando, a menina de 12 anos. E ela veio numas férias, chegou aqui e falou assim: não quero voltar, não vou voltar. O pai ligou para a mãe e falou assim: ela não quer voltar, não vai voltar. É o que acontece. Era um casal, não eram estrangeiros, eram brasileiros. Então, assim, no caso, foi uma mãe brasileira que acionou o sistema da convenção para tirar a criança do Brasil para ir para Portugal. Então, assim, eram brasileiros, filho, pai e mãe, tirando um brasileiro do país para ir para Portugal. E aí, na primeira diligência, a criança não estava no lugar, foi na época da pandemia, tinha psicóloga e assistente social, a assistente social pegou Covid. E a psicóloga tinha uma idosa em casa. Aí saiu a diligência logo, outra diligência, reiterando logo depois, um dia que a criança estava lá. Eu falei com o pai antes, o pai pegou e falou assim: olha só, Rodrigo, minha filha vai estar aqui, mas ela não quer voltar. E eu não vou forçar minha filha a voltar. Menina de 12 anos. E eu tá. E aí estava tudo certo. Chega no dia ou na véspera, a psicóloga fala assim para mim, falou assim: Rodrigo, eu não vou não, cara. Aí por quê? Ele falou assim: porque tá a pandemia, tenho minha mãe aqui, eu recebi a determinação do foro, mas eu não vou expor minha família. E eu falei assim: eu vou, né? Tem que ir, não tem como ir. Aí fui eu e uma colega. Cheguei lá, o pai abriu a porta. De início, na primeira diligência, ele estava mais agressivo, né? Ele estava mais calmo. E ele abriu a porta e quando abriu a porta, a menina estava lá. Aí eu vi a menina e ela falou assim: eu não vou. E a mãe do lado de fora de casa, né? E aí a minha colega, Ana Paula, falou assim: fulana, vamos lá, não sei o que. Ela: não quero ir. Aí a gente pediu para a mãe entrar dentro de casa. E assim, aí foi autorizada a mãe entrar dentro de casa. A mãe entrou dentro de casa, a menina sentou no chão, começou a bater o pé e chorar compulsivamente. Fala: mãe, eu te amo, mas eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Aí tinha um filho pequeno também chorando e a psicóloga não estava lá. E eu pensando assim: meu Deus, essa diligência vai ser negativo, né? Porque assim, eu não ia botar a mão na criança. Se alguém tivesse que botar a mão, eu ia acionar a polícia. Eu não tenho esse poder, essa, sei lá, de tocar, de usar a força física, né? E aí começou a negociação e eu sempre procurando deixar pai e mãe separados. Não tinha carro da justiça, a entrega era para ser feita ali mesmo. Aí a colega falou assim: vamos fazer um atendimento remoto com a psicóloga. Aí eu falei: vai dar errado. Porque eu pensei: vai dar errado, não vai dar certo. E assim, só que estava errado, porque deu certo. O que acontece? Tinha um celular com a bateria e aí começou esse atendimento remoto. Ia para o quarto, a menina falava, a mãe falava. E eu falando para o pai, eu falei assim: cara, ela vai ter que ir. Ver com o teu advogado, se muda isso, não sei o quê. Enfim, a menina acabou sendo entregue. Esse foi o único que a psicóloga não estava no lugar. Foi remoto. Não teve nenhuma logística extra, essa não teve polícia e nem não teve carro da justiça, não. Essa que eu lembro são essas que dá mais problema. Assim, tem assim, também as coisas assim, que aparecem do nada. Eu vou contar o caso que não aconteceu comigo, aconteceu com um colega. No meio da pandemia, saiu um mandado de sexta para sábado de madrugada
que eram para 2 oficiais de justiça irem no Hospital Marcílio Dias para filmar um paciente. E conversar com ele. E aí eu acordei sábado, e aí me ligando, falou assim, porra, o juiz está mandando isso, não sei o quê. Aí, assim, o pessoal falando como se o juiz fosse um louco, né? E eu falei assim, pô, calma aí, o que é? Não, mas é a pandemia, o que é? Como é que o cara manda isso? O que acontece? Estava tendo uma briga de família, tinha uma pessoa idosa, que uma hora se dizia que ela era dependente de militar, alguma coisa assim, ou pensionista. E a questão é que se dizia que ela havia sido sequestrada. Um dos dependentes dela, um dos filhos, sei lá, havia internado ela à força no Hospital Marcílio Dias. E aí vinham, assim, essas brigas familiares, tem coisas absurdas, né? E aí, falando que ela estava lá forçada no hospital. E aí o juiz recebe aquilo no plantão de sexta para sábado e fala, pô, ela está lá forçada, não está? Então, assim, ele queria fazer. E aí o que acontece? O juiz não ia lá, o juiz estava no plantão. E assim, aquele negócio, né? Que quem são os olhos do juiz? O oficial. Então, tinham que ir lá. E aí o que acontece? Para ir lá, não sei se vocês lembram da pandemia, tinha muito problema de insumo. Não só de máscara, mas de roupa. E para entrar nesses setores lá, tinha que ter toda aquela roupa. E aí, no meio da diligência, começou a ter problema que o Marcílio Dias não se, em nenhum momento criou obstáculo para o cumprimento da ordem. Mas falou que não ia fornecer, porque era limitado e era para o pessoal dele. E aí as colegas tiveram que se virar para ir naquele outro hospital do Meia, não sei, acho que é Salgado Filho. Salgado Filho do Meia. E aí, na camaradagem, se arrumou uma vestimenta para as oficiais entrarem lá no Marcílio Dias para poder filmar o paciente e prestar informação para o juiz. Assim. Então, assim, é uma coisa inédita, assim, sabe? Você nunca sabe o que vai aparecer de diferente. Outra coisa, assim, esse porta-aviões, eu até falei com o Davi segunda-feira. Voltando, o Davi falou, por que a minha profissão é oficial de justiça avaliador? Eu esqueci de falar. Porque o oficial de justiça, ele avalia. Não sei se o âmbito estadual faz isso, né? Mas acho que faz sim, né, Davi? A gente exerce a função meio que de perito, sem ter todos aqueles cursos que o perito tem. Eu fui fazer curso de avaliador, eu tinha 14, 15 anos de justiça. Então, assim, a gente avalia bens, qualquer bem. É raro você devolver um mandado, assim, salvo quando é obra de arte ou joias, que você não pôde avaliar. Aquele porta-aviões que está tendo problema desde agosto. São Paulo. São Paulo, ele foi avaliado por uma colega minha e assim, esses colegas que avaliaram, eles também depois tentaram fazer a busca e apreensão desse porta-aviões. Só mais uma história, a última. O que acontece? A ordem saiu na quinta-feira à tarde, para fazer a busca e apreensão desse porta-aviões. Só que ele não se locomove sozinho, ele é rebocado, né? E aí ele saiu daqui da Bahia, e aí os colegas foram tentar cumprir na quinta, não conseguiram, foram sexta, não conseguiram, já falaram que ele tinha saído daqui, e aí entra aquela discussão que, assim, aí eu não sei, o Davi pode falar, o Davi que gosta de internacional, o que são águas internacionais, o que não são, o que é, e aí começou essa discussão com os oficiais. Enfim, eu sei que na sexta saiu um outro mandado, os oficiais foram para Macaé para pegar um helicóptero. Eu fiquei pensando assim, o que vai dar nisso? Aí eles pegaram um helicóptero de Macaé no sábado, porque tinha uma coordenada geográfica, que num programinha que você bota, que qualquer pessoa pode ter. Só que eu não sabia, né? Depois me falaram, né? Que essa coordenada ela não é atualizada. De que você vê navios, aviões, não sei o quê. E aí eles pegaram um helicóptero para ir até determinado ponto para aprender.
esporte. E foram policiais federais também lá de Macaé. Eu não sei o que eles iam fazer lá, né, Davi? Que eram 2 oficiais de justiça e 2 policiais federais. Tipo, pô, chegar no meio do oceano, e aí tinha essa discussão, são águas internacionais, não são? Tem jurisdição, não tem? Porque se você chega lá... ainda tinha outra questão que depois pontuaram, que o pessoal ficou pontuando. Não é qualquer embarcação que se pode pousar um helicóptero. E parece que o helicóptero não era adequado, né? Mais ou menos igual aquela coisa de filme, que a gente chega, pega e pousa. Né? Não é assim, não. E não é todo piloto que tem essa certificação para pousar na embarcação. Uma coisa é você pousar no lugar parado, outra coisa é numa embarcação que está se movendo. Como se daria isso? Enfim, não encontraram porta-aviões. Mas são essas coisas que aparecem assim do nada, assim, inéditas, né? Mesmo você tendo muito tempo, sempre aparece uma coisa nova. Letícia. Voltei. A pergunta que tinha chegado aqui é que o senhor falou que entrou na escola, né, da magistratura e que logo assim passou no concurso de IOJA. Mas quanto tempo que demorou? Não, assim, talvez não tenha me expressado bem. Eu me formei em 95. E eu entrei na escola da magistratura, acho que em 2000, 2001. Quando eu entrei na escola da magistratura, por acaso eu já tinha passado. Eu fui fazendo vários cursinhos, tinha uns cursinhos. Entendi. É coisa pré-histórica para vocês que estão na faculdade. Tinha um curso, a CEPAD. CEPAD já era antigo, já nem sei se tinha nessa época, mas tinha MPM, Glioche. Então, assim, eu fiz vários cursinhos. Aí eu passei nesses 2 concursos. Eu comecei na escola da magistratura, eu já era oficial. Então, assim, foi depois de 2001. E, assim, quando eu estava na escola da magistratura, ela mudou muito, né? Assim, eu vou dizer que eu aprendi direito na escola da magistratura, né? Porque nem cursinho foi muito, que uma coisa é prova, fazer prova, e outra coisa é saber direito mesmo. Quando eu estava na escola da magistratura, aconteceu, deu quase ir a juiz, né? Teve um concurso que eu fiz, o 37º. Eu estava assim, morava sozinho, tinha perdido minha mãe, assim, então só ficava eu e meu cachorro em casa, né? Então e eu era oficial de justiça, eu não tinha filho, e eu tinha uma namorada, que é a mãe da minha filha. Então eu só estudava. Então, assim, com 1 ano e meio de prova de escola da magistratura, eu passei num provando específico, e fui para a oral da magistratura. E aí eu perdi, eu não passei nessa prova oral da magistratura. Assim, e aí isso me abalou, eu acabei deixando de lado. Depois, essa minha namorada também fez a mesma coisa, foi reprovada na oral, só que ela continuou e passou no outro. Eu tentei voltar a estudar para concurso em 2010, só que assim mudou muita coisa, assim, eu também não tinha mais aquela disposição para ter uma dedicação integral. Eu tenho filhos, sabe? Assim, eu hoje não abro mão de certas coisas. Eu não abro mão de estar de certos eventos com meu filho e assim. Eu acho que quem faz concurso público hoje em dia, principalmente, é quase que um atleta. Você tem que ter uma rotina de dormir cedo e de estudar muitas horas. O último concurso que eu fiz foi em 2016, 17, foi para a magistratura em São Paulo. Só uma observação, os concursos antigamente tinham bancas próprias, o do TJ tinha banca própria, aqui no Rio sempre teve tradição, pelo menos até 2003, e isso era um orgulho do Tribunal de Justiça, Escola da Magistratura, que era um dos concursos que era tudo estudo discursivo. E assim, passar aqui no Rio de Janeiro era muito difícil, assim, e muita gente não vinha fazer concurso aqui.
Esse concurso que eu fui até o final, podia ter 1.000 e poucos inscritos. O concurso era tão difícil, limava tanto no provão, que era, não tinha essa coisa de múltipla escolha, que foi criado um critério para aprovar aqueles que não conseguissem fazer 50 pontos. Porque o que acontece? Teve concurso da magistratura de passarem 2 pessoas. E aí eles fizeram um critério nessa época que eu estava, que é o seguinte: vão passar os 50 primeiros. Então, esse provão que eu passei era uma prova que valia 100, eu tinha feito 47. Teve gente que tirou 43, 44, que foi, para ver se eles faziam 50 pessoas para passar para outra fase. É lógico, chegar os 50 primeiros maiores notas, sempre dava um empate no final e acabava indo mais de 50 para o provão. E eram poucos inscritos. As coisas foram mudando. O TJ do Rio, acho que não conseguiu, com a criação do CNJ, acho que ele não conseguiu resistir, né? Isso é uma visão minha, tá? Posso estar errado. Ele não conseguiu resistir a essa pressão de cada instituição fazer a sua própria prova, passaram a ter que contratar empresas organizadoras, e aí aqui passou a ser igual aos outros, você tem um provão de múltipla escolha, e assim, isso mudou muito, pelo menos para mim. Eu nunca fui acostumado a fazer prova de múltipla escolha. Eu sempre fui acostumado a fazer prova de escrever e com consulta livre. Você tinha legislação seca, sem anotação, podia ter remissão. Essa era a regra na época. E assim, o último concurso que eu fiz foi para São Paulo, que foi para o TJ de São Paulo. Ali eu larguei de mão. Assim, eu fiz 84, 86 pontos, e ali passavam os 300 primeiros. Então, para você ver, só voltando, quando eu fazia prova para a magistratura aqui no Rio, era cerca de 1.000 inscritos. Ia só o pessoal do Rio, via pouca gente de fora. Essa prova que eu fiz em São Paulo, que foi até na Uniesp, uma universidade enorme, tinham 13 mil e poucos inscritos. E passava para o provão as 300 melhores notas, e a mesma coisa, a última nota mais baixa sempre tinha um empate e passava um pouquinho mais de 300. Fiquei 2 pontos atrás do último colocado. Eu falei assim, mas 2 pontos não é nada, isso aqui não é. Nesses 2 pontos, tinham quase 1.000 candidatos, porque conforme você vai baixando a nota, vai aumentando o número de gente. E a menina que passou em primeiro lugar no provão, acho que ela até passou nesse concurso, ela tinha feito 97 de 100. Você fazia uma prova de 100 questões, acertar 97, falei, aí ali nasceu meu outro filho, eu falei assim, não, vou seguir a vida e continuar como oficial mesmo. Se era isso que você tinha perguntado, mas de concurso. Não, deu para entender, sim. E a outra pergunta que a gente teve foi em relação à sua realização profissional. Em qual momento, assim, que você percebeu que ela se materializou? Assim, eu acho que assim, eu tenho uma visão de que para você realizar, se sentir bem, você tem que ter construído uma coisa, você tem que ver o resultado. Por exemplo, esses mandados que eu comecei a fazer com o tempo, que os oficiais não gostam de fazer, eu vou falar no início, eu ia nessa onda de fugir, para não fazer esses mandados complexos, que você vê o resultado na hora, mas depois eu mudei. Eu comecei a sentir realização quando eu vi a prestação jurisdicional sendo entregue. Eu acho que a realização profissional é isso. É você chegar e ver o resultado do seu trabalho. Por exemplo, o juiz dá uma ordem ali e você vê sendo entregue. Não é tipo um mandado que você entrega pedindo informações, o processo vai acabar lá na frente. É naquele caso que você entregou o bem da vida, você entregou o menor, você desocupou o imóvel, ou então você deu liberdade para alguém na madrugada. Aí eu comecei a me sentir útil. Uma coisa que eu acho que na área jurídica tem muita burocracia, né? Eu estava numa reunião entre os oficiais e tinha um juiz conversando com o outro, né? Aí, ouvindo a conversa dele, ele chegou e falou para o outro assim, ele falou assim,
E ele não era juiz antigo. Hoje ele é antigo, hoje ele é juiz antigo. E ele falou pro outro, ele falou assim, pô, fulano, na época eu era oficial de juizado especial. Ele falou assim, cara, pô, eu dei minha primeira sentença num processo que veio desde a inicial. E eu fiquei prestando atenção, tipo assim, é interessante, porque assim, ele estava satisfeito porque ele pegou o processo, ele viu o processo nascer, recebeu a inicial, trabalhou o processo e entregou o bem da vida. Então, assim, eu acho que isso é uma realização, é mais ou menos igual a outra profissão, tipo, igual o professor, o Davi está aí, o professor José Antônio, ele vê vocês seguindo o caminho de vocês e tendo sucesso. Então, é um médico que pega um doente, pega uma pessoa que não tem uma qualidade de vida e dá uma qualidade de vida. Então, assim, no meu caso, é isso. É ver a justiça, ou, não vou falar de ver o bem da vida ser entregue, aquilo que a pessoa pediu ser entregue. Muito legal. Por aqui as perguntas acabaram. O professor Calegari ou o professor Davi querem fazer alguma colocação? Calegari, meu amigo, boa noite. Boa noite. Só desculpa o atraso aí, que eu estava trazendo minha esposa do médico, mas a gente teve semana passada o analista, né, Davi? Correto. E hoje a gente, com essa experiência maravilhosa aí que o Rodrigo está trazendo para a gente, você me falou tantas coisas de que o analista e o oficial de justiça se comunicam muito, né? Principalmente quando é oficial ligado a uma vara única e tal. E eu lembrei de várias situações, e me tocou muito quando você fala da solidão. Porque o delegado e o oficial de justiça, eles foram muito estigmatizados porque eles eram no passado, lá no Império, ou na República Velha, né, Davi, que qualquer um que pegava na esquina ia fazer essas funções. Hoje, a função do delegado do oficial de justiça é uma função de muita inteligência, de muita técnica, e você colocou uma coisa importante, que é a sensibilidade social. Eu, Rodrigo, eu presenciei na minha família, eu fui visitar meu irmão, e ele estava de viagem, e uma busca e apreensão de menores na casa dele, porque a mãe tinha desaparecido, se envolveu com drogas e tudo, e ele viajando, e as crianças estavam na casa dele. E o oficial de justiça e a assistente social foi tão... com tanta sensibilidade humana que me permitiu eu levar as crianças no meu carro, que o trauma é muito grande. Outra coisa que eu lembrei é como que é importante quem trabalha na área interna entender a dificuldade do oficial de justiça. Uma vez chegou uma oficial de justiça desesperada na minha sala, porque ela ficou, Calegari, por favor, me tira dessa diligência. Mas o que houve? É que eu fui fazer uma citação, mas é dentro de um prostíbulo, eu sou evangélico. Então, ela estava desesperada, com aquele ambiente pecaminoso que ela tinha que entrar. A outra foi um juiz que mandou, rapaz, o oficial de justiça acautelar uma testemunha, condução abaixo de vara, né, para audiência, e no local de comunidade dominado pelo narcotráfico. E aí vai ele com a polícia lá, inexperiente também, quando eles deixaram a polícia entrar, mas não deixaram sair, trancaram os caras e comeram um tiro de fuzil. E o oficial de justiça, coitado, os policiais que tinham adestramento para fugir do fogo, se abrigar e responder ao fogo, o oficial ficou sozinho dentro da viatura do camburão, uma peneira de tiro de fuzil, só acho que ele não morreu. Mas um aspirante que foi no resgate com o helicóptero morreu no helicóptero, levou um tiro no helicóptero. Uma diligência inútil para o processo, custou a vida de um oficial da polícia e quase de toda a equipe que foi no apoio. E agora, recentemente, no TRT, o rapaz passou para o oficial de justiça, na primeira diligência dele, foi citar uma pessoa, assim que ele virou as costas, o cara deu 2 tiros nas costas dele e matou ele, na primeira diligência. Primeiro dia de trabalho. Depois passou com carro. Eu acho que volta e meia falam dele. Lá do TRT. Lá do TRT. Eles falam desse rapaz. Então, e eu tenho um amigo que é oficial de justiça também, e você fica avisado na rua, não pode ir de terno, né, Davi? Você tem que sumir no meio da multidão, porque você é avisado pelos olheiros
para aquelas pessoas. É uma função muito difícil, com muitos plantões. E hoje eu peguei um caso que eu fiquei muito triste, vontade de chorar, porque é uma senhora viúva, aí chegou para eu analisar uma ordem de despejo, e ela comprou o imóvel e esqueceu de registrar no registro de imóveis. E a construtora entrou em falência e tudo, então está piorando todos os bens que estão no nome da construtora ainda. E ela perdeu o embargo de terceiro, já transitou julgado e tudo, e hoje a gente via naquela pessoa ela chorando, pedindo para dar um tempo, ela não tem para onde ir, que ela é viúva, não tem mais nem dinheiro. Então, essas situações que eu imagino o desgaste que é. E aí, só para encerrar, porque só para colocar para os alunos o seguinte, a pessoa tem que se conhecer a si mesma, né? Porque para a gente escolher uma profissão e depois se realizar, saber o desgaste que aquela profissão provoca na gente. E você está de parabéns, cara, pela que é normalmente a visão que o senso comum tem no oficial de justiça, o cara chega lá, mete o pé na porta e sai arrebentando e tudo. E ver você realizado na sua profissão é uma coisa muito linda. Parabéns. Obrigado. Obrigado, professor. E, aliado ao fato que ele não comentou, o oficial de justiça que tiver na Justiça Federal, pós-graduação, mestrado, doutorado, é a mesma situação do analista. Ele vai incorporar aquele percentual, acho que é 7,5, né, que falou, né, Granja? 7,5. Vai de 2,5 e 2,5. 7,5 pós, 10 mestrado e 12,5 doutorado. Mas, assim, você falou que na UF soma, né? Para a gente, não soma, não. Não, na UF eu não falei nada que soma, não. Eu falei não? que tinha um projeto lá da Polícia Federal que tiraram isso. Eu comentei do nosso amigo. Mas mas só ficou no projeto. Não foi concretizado porque o governo disse que não tinha verba para isso. Mas eu estou tratando especificamente da tua área. A minha área está no projeto, e já morreu o projeto. Mas... Eu ouvi um comentário hoje que o TJ está pagando 20 para doutorado. É? Então está melhor. Mas aí... Para a gente lá é D12 também, Rodrigo. No TRT. É a mesma situação. Não, mas eu queria agradecer o Anja, né, por ter dado essa liberação de tempo dele e em falar aqui para o nosso grupo, na nossa visão. São áreas e áreas que o operador de direito pode adentrar, se satisfazer profissionalmente, ter uma remuneração razoável, se a gente for comparar com um montante populacional, dá uma condição de vida, dá para dar uma assistência à família e dá para a pessoa fazer profissionalmente naquela área que ele atuou. Travou? E às vezes... Travou. Travou? Travou. Agora? Agora foi. Voltei. Né? Então, aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente tem um ideário quando sai da faculdade, mas a vida coloca a gente num posicionamento que a gente vai ter uma qualidade de vida, tanto pessoal, como no aspecto da realização profissional, também no aspecto econômico, e que às vezes não é aquilo, porque a gente observa, eu que trabalhei, o Rodrigo também conheceu, o nosso Carlos Raimundo, ele era muito estressado e ele infartou. Com 52 anos, ele morreu, desembargador. Mas era um profissional da maior qualidade. Mas ele se estressava por tudo. O pessoal chama ele de Deus. Quando ele tocava a campainha, todo mundo pulava no cartório. Porque ele, não, tem que fazer assim porque está errado, chama lá. E o que culminou? Infarto, foi desembargador, logo em seguida ele infartou e morreu. Ele tinha qualidade de vida? Não sei, mas ele produzia sentenças num padrão muito alto, numa qualidade muito boa, mas a cobrança imposta ao pessoal era uma cobrança muito exacerbada. E, às vezes, o pessoal ficava murmurando, e eu era o processante junto com a outra menina, só a gente entrava no gabinete.
e o pessoal ficava, o que foi? O que ele quer? O que aconteceu? Não aconteceu nada, ele chamou para a gente bater papo. Mas o pessoal ficava estressado. Mas, em contrapartida, era uma pessoa muito humana. Tinha gente com problema que ele liberava a pessoa de trabalhar. Porque ele falava assim, você vem aqui de 11 horas, faz todo o seu serviço e depois vai embora. Não precisa cumprir o horário. Porque a pessoa tinha um problema de família e ele sabia do problema daquele funcionário. Então, ele falava assim, tu chega cedo, o fórum não abriu, tu faz tudo e some. Então, ficava nesse contraponto que ele pedia para não fazer divulgação, mas no aspecto de cobrança, ele não era light, né? Eu tenho 100 sentenças para dar, eu vou dar 150. Então, cada um com o seu cada um. Tá? Uhum. Então, complementando aqui, agradecer ao Granja pela presença dele, agradecendo a todos que estão aqui presentes, né? E depois nós vamos, Letícia vai fazer a divulgação da nossa lá no nosso YouTube, onde essa palestra vai estar veiculada para todos aqueles que assim o desejarem. Vou terminar a gravação e a nossa foto, Letícia vai tirar, Letícia? Deixa eu terminar aqui.